que se acumulou, se avolumou ao longo dos anos. A igreja se preocupou com tanta coisa, esqueceu do reino. Essa é a ponta, ou é a parte do evangelho que faltou, que as igrejas não pregaram mais. As igrejas não se dedicaram ao assunto do reino. Como é possível, irmão, se você tiver um meio, uma biblioteca, se você tiver uma ferramenta de pesquisa, no seu celular, no seu computador, vai lá e coloca a palavra reino, e coloca a palavra salvação, só nos evangelhos. Você vai ficar assustado. Não está contente? Então coloca de Mateus a Apocalipse, você vai ficar assombrado. Os apóstolos falaram mais do reino do que de salvação. Não que a salvação não fosse importante. Ela é importante. Sem ela nunca alcançaríamos o reino. Mas a salvação é crer. A salvação é porque Jesus morreu por nós. O reino agora é porque nós estamos dispostos a dar nossa vida e morrer por ele. Deixa eu colocar um paradoxo para vocês aqui, só para ajudá-los. Vamos falar um pouco sobre a salvação do espírito e salvação da alma, só para vocês entenderem. Salvação do espírito é ganhar a vida eterna. Salvação da alma é ganhar o reino. Segundo, o espírito é salvo por Jesus ter carregado a cruz no meu lugar. A minha alma será salva se eu seguir ele levando a minha cruz. Quem quer me seguir, carregue, tome a sua cruz, siga-me. Terceiro, o meu espírito é salvo porque ele se esvaziou e negou a si mesmo. A minha alma é salva por eu negar a mim mesmo e me encher do Senhor. A salvação do espírito está baseada no crer. A salvação da alma, entretanto, depende de como eu vou viver. A salvação do espírito é baseada na fé. A salvação da alma é baseada em nossas obras, em nossas ações. Por isso que Paulo fala da salvação pela fé sem as obras. E Tiago fala da salvação das obras e não só com a fé. É porque a salvação de Paulo é a salvação do espírito. A salvação de Tiago é a salvação do reino. Eu já vi livros de escritores respeitados comentarem esses textos, e com muita tristeza digo isso para vocês, e os escritores ficarem patinando na maionese. E a questão é tão simples, é só uma pecinha que faltou, chamada reino. Escritores que eu admiro, quando eles comentam Tiago com o paralelo de Paulo, eles dão uma volta no universo e não chega a lugar nenhum. É só dizer assim, a salvação que Paulo disse, salvação é pela fé, sem as obras, é espírito. Por que eu sei que é espírito? Olha o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, e vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos aonde? No nosso espírito. Aí versículo 8 ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Salvação do espírito. Aí Tiago vai dizer o quê? A salvação é pelas obras. Está vendo, irmãos? Não adianta você dizer, eu tenho fé, mas não tenho obras. Ele não está falando de você ser salvo pelas obras, senão os espíritas estariam certos. A salvação, irmãos, do espírito é pela fé. A salvação da alma, obras. Estão entendendo? Salvação do espírito é um fato experimentado quando você crê. A salvação da alma será experimentado e desfrutado na sua plenitude na vinda do nosso Senhor Jesus. A salvação do espírito é o dom da graça hoje, a salvação da alma é o galardão. Então o dom da graça é a salvação do espírito, o galardão é a salvação da alma. Que didática simples, é só nós entendermos. E aí, irmãos e irmãs, nós poderemos um dia dizer, valeu a pena você ter sacrificado a sua vida pelo Senhor, valeu a pena você ter amado a palavra do Senhor, valeu a pena você ter consagrado a sua vida ao Senhor, valeu a pena você ter terminado a carreira combatendo o bom combate. Não é terminar a carreira, Paulo diz, combati o bom combate. Se você terminar a carreira e não combater o bom combate, e outra coisa, não me vem com história do passado, meu irmão, mas olha, eu vou falar para você, eu tenho 50 anos de fé, mas nos meus primeiros anos, pensa num cristão autêntico, dedicado. Irmãos,
Nós não vivemos de maná velho, e nem Deus vive de obras passadas. Por isso que a palavra é perseverai, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diz que a igreja primitiva perseverava na oração. Este é um assunto longo, nós vamos continuar estudando isso numa próxima oportunidade.